Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar algumas operações que eu fiz com vocês aqui. Nessa grande tendência macro de alta, o preço ele parou nessa região forte de número zerado, uma região de forte compra. Quando o preço chegava aqui, ele sempre subia, certo? Essa última onda de alta, ela teve interesse de romper esses dois topos aqui. Isso já é um indicativo de força de compra. Esse pavio aqui rompeu esses dois aqui. Então, o preço pelo menos tem um pouco de força de compra até aqui, esse momento. Quando ele reverteu para baixo, ele já foi mostrando que a venda não estava tão forte assim, apesar desse momento de 4 velas de venda. Porque a primeira vela deixou uma grande rejeição de compra, a segunda também uma enorme, fez uma dupla posição aqui. Essa outra vela deixou um interesse de compra em relação a essa, fez uma dupla posição. Depois fez uma vela, uma nova baixa de exaustão que parou nesse número redondo. Depois fez duas velas de venda que engolfaram essa vela de compra, tudo bem, engolfaram, mas elas deixaram grande rejeição de compra. Então a força de compra aqui é evidente, por causa desse interesse de rompimento e dessas rejeições de compra aqui, interesse de compra. Quando o preço reverteu, ele engolfou essa vela aqui. Então já é um indicativo que a força de compra ainda está ativa. Essa vela de venda, quando ela nasceu, ela desceu com grande força para baixo, fez um movimento de choque para baixo, nessa região de reversão aqui, ó, nessa região de compra. E existe um comportamento que diz que quando uma vela é engolfada, a região de abertura dela tem grande força para retração. Para reversão também, mas é mais para retração. Então eu acreditei que essa vela não romperia essa região da abertura dessa vela de venda aqui, essa abertura aqui. E foi o que aconteceu. A vela desceu com movimento de choque, fiz a operação de compra e ela voltou para cima. Certo? A segunda operação do dia foi acreditando num comportamento de velas que estava dizendo assim: vinha um conjunto de velas de venda, depois formava uma vela sozinha. Vinha um conjunto de velas de venda, depois formava uma vela sozinha. Aí veio uma vela de venda nessa região de venda aqui, por causa dessa média tendência de venda. Tá vendo os fundos cada vez mais baixos? Então, depois dessa vela de venda, provavelmente viria outra vela de venda aqui. E foi o que aconteceu. Por mais que a força de compra aqui é grande, tem esse comando de compra, depois dessa única vela de venda, aí teve esse comando de compra, através depois dessa oferta, desse interesse de compra aqui. Muitos poderiam pensar, veio uma vela de venda, vai vir só uma vela de venda. Não, mas o comportamento prevalece, principalmente nesse ativo Gold. Nossa, ele obedece muito comportamento de vela em relação a quantidades. Então, conjunto de velas, vela unitária, conjunto de velas, vela unitária. Então aqui tinha que vir um conjunto de velas e foi o que aconteceu. Uma operação de venda. Agora foi uma operação de compra, percebendo que o preço já tinha chegado numa região máxima para a venda, ele não tinha mais interesse de continuar. Olhando aqui, a partir dessa onda de compra aqui muito forte, marcando uma Fibonacci. A partir dessa onda de compra muito forte, ela estagnou aqui nessa região de 50, entre a região de 50 e 61.8, e começou a fazer uma onda de compra. Aqui ele rompeu esse topo, certo? E teve interesse de romper esse topo aqui, certo? Então o preço estava fazendo esse tipo de comportamento aqui, ó.
esse tipo de comportamento aqui, certo? Vinha esse aqui, depois vinha para cá. Depois tinha que fazer uma outra onda de alta aqui. Vinha essa onda de alta, essa outra onda de alta e essa outra onda de alta aqui, certo? Então, uma onda de alta que rompeu esse topo, a segunda onda de alta que rompeu esse topo. Essa segunda vela de compra deixou muita oferta e é uma vela de comando que está nessa tendência de alta. Então, o interesse da compra é romper esse topo aqui, porque esse topo é próximo desse em relação à altura, é muito próximo. Quando tem dois topos bem próximos assim, com a diferença deles muito pouca, geralmente o gráfico ele vai buscar o próximo topo, e foi o que ele fez. Fiz uma operação de compra na abertura da vela, um pouco, né, ficou um pouco ruim, ficou acima da abertura, depois fiz uma taxa de proteção aqui, e a vela rompeu, ficou acima. E depois dessa vela surgiu mais duas velas de compra ainda, comprovando aquilo que eu falei, que quando um topo está próximo do outro e a tendência é de acordo com ele, geralmente ele busca ele ou até rompe. Foi o que aconteceu. Espero ter ajudado com essas operações aí, com essas explicações.